Bom, vamos falar dos tipos de motor a reação. O motor, do ponto de vista conceitual mais simples a reação que existe é o motor de foguete, tá? É óbvio que os motores de foguete atuais eles são complexos, robustos e caros. Mas do ponto de vista de conceito, de ciclo, ele é simples. Basicamente, você pega um tubo, enfia combustível, oxigênio, calor lá dentro, taca fogo e vê o que dá. É basicamente esse o funcionamento, tá certo? Com uma saída só, né? Então, você pega um tubo, deixa a boca dele para baixo, injeta combustível, oxigênio e deixa pegar fogo e aí ele vai soltar um jato para baixo, todo o resultado daquela combustão lá dentro vai ocasionar um aumento de pressão, essa pressão vai ter que sair por algum lugar, se você só tem uma saída, um orifício de saída e esse orifício está para baixo, com toda certeza essa pressão vai sair para baixo, vai gerar uma ação que vai gerar uma reação de jogar o tubo para cima. Tá? Então, do ponto de vista conceitual, o motor a reação mais simples que existe é o motor foguete. Não tem compressor, muitas vezes não tem partes móveis tão complexas assim, do ponto de vista conceitual, tá, pessoal? É óbvio que se você pegar um motor desse aqui do ônibus espacial, nós estamos falando de um motor de foguete com inúmeras nuances importantes, tá? Uma coisa importante é que o motor foguete, ele, se cair isso aí na tua banca, a ideia vai ser que ele leva o comburente, né? Todo mundo sabe que para ter combustão a gente precisa de combustível, comburente e calor. O comburente é o oxigênio, né? Tá certo? Então, considerando que esse foguete aqui, ele vai viajar em locais onde o oxigênio é bastante escasso ou até mesmo inexistente, a gente precisa levar o oxigênio junto com ele. Então, o único motor que precisa que leve-se junto com o combustível o comburente é o motor foguete. Todos os outros motores utilizam o comburente, o oxigênio presente na atmosfera. Como esse é um motor que muitas vezes viaja, na maior parte delas, eles são feitos para isso, né? Viajar fora da atmosfera, não há oxigênio, portanto a gente leva oxigênio. Geralmente, uma curiosidade, oxigênio líquido, tá? Geralmente, oxigênio líquido nesse tipo de operação. Beleza? Então, o motor de foguete é um motor a reação muito simples, que leva dentro dele o combustível e o comburente. Óbvio, não dentro do motor, tá certo? Dentro do sistema. Assim como num avião a gente leva dentro do sistema o combustível. Depois a gente tem um motor chamado estatojato, né? Esse é o segundo motor mais simples que existe. Tá? O estatojato não tem nenhuma parte móvel, tem a ver com aquela ideia de estático, tá certo? E a gente vai observar algo extremamente simples, quanto a entrada de ar, né? O avião está voando nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, entra ar, a gente taca fogo nesse ar aqui, tá certo? Joga combustível e calor, isso é expulso para trás, e aí, ao gerar essa força para trás, né, essa expansão dos gases para trás, isso vai gerar uma reação na mesma direção, mas no sentido oposto, portanto, leva o nosso avião para frente, tá bom? O estatojato, é óbvio, precisa que o avião já esteja voando para funcionar, né? Porque ele não tem nada que injete, que faça, que puxe o ar, nada disso. Então, você geralmente precisa de um avião com outro motor, que decole, etc e tal, e aí, a partir de uma certa velocidade, 250, 300 por hora, enfim, não sei exatamente, depende, a gente começa a utilizar o estatojato, porque ele precisa desse fluxo de ar vindo através do próprio voo da aeronave. Tudo bem? Então, estatojato, segundo mais simples. Terceiro mais simples é o pulsojato, né? Quando a gente fala aqui de pulsojato, a gente está falando de pulso, né? Esse motor, ele vai funcionar por pulsos. Basicamente, a gente tem uma válvula aqui, né? Agora o sentido de voo é oposto, nós estamos voando aqui para a esquerda, da direita para a esquerda, e aí a gente tem o ar entrando aqui, a válvula fecha, e aí taca fogo aqui na mistura aí, combustível, né? No ar, combustível, calor, tem até uma vela aqui, e com a válvula fechada expulsa esses gases, né? E aí depois a gente tem que refazer o ciclo. Por isso são pulsos, né? A gente abre a válvula, deixa o ar entrar, fecha a válvula,
faz a combustão acontecer, gerou um pulso de força. Aí abre a válvula de novo, deixa o ar entrar, fecha a válvula, faz a combustão acontecer e gera um pulso de força. Então, basicamente, o ar entra, a válvula fecha, a combustão acontece, gera a força. Gerou a força, abre a válvula, o ar entra, é até bom, ajuda a expulsar resíduos, etc. e tal. Então, esse motor é um motor em pulso jato. Tudo bem? Aí, depois desses três, a gente começa a falar do que realmente nos interessa. O primeiro motor a reação que é aplicável aqui às nossas aeronaves é o turbojato, ou o jato puro, tá? Então, o turbojato é um tipo de motor a reação que é jato puro, tá? A gente usava, eles são muito barulhentos e eles consomem muito em baixa velocidade. Então, esse tipo de motor aqui, ele caiu em desuso. Você não vê mais motores desse jeito, caiu em desuso, vale uma ressalva, caiu em desuso nas aeronaves comerciais. Quando a gente está falando de velocidades muito altas, esse motor ele ainda é eficiente, ele ainda é legal. Para as aeronaves comerciais que estão voando numa velocidade ali mais baixa, né, obviamente, do que a velocidade do som, não interessa muito esse turbojato. Ele é barulhento, tá certo? E ele é gastão, beberrão a baixas altitudes e baixas velocidades. Mas eles foram os primeiros motores a reação a serem incorporados na aviação comercial. Essa foto é legal porque ela mostra, né, como esses motores são. Tem um bocal de admissão muito estreito, então o diâmetro do bocal de admissão dele é menor e ele é mais comprido, tá? Esse tipo de motor. Veja a diferença de um turbofan, como nós vamos conversar no futuro, é a evolução do turbojato. Ele tem um bocal de admissão muito maior e ele já não é tão comprido assim. Então, é claro que se você observar as aeronaves no aeroporto, você já vai ver que você não observa mais esse tipo de motor e já faz um bom tempo, tá? O funcionamento básico de um jato puro é basicamente o seguinte: a gente tem uma entrada de ar, aí a gente tem um compressor, comprime o ar, depois a gente tem a câmara de combustão, faz a combustão acontecer, depois, ao fazer a exaustão dos gases, a gente reaproveita essa exaustão dos gases com a turbina, né? Então, as turbinas, é um conjunto de turbinas sempre, né? Essas turbinas, elas pegam o ar que está sendo expulso por aqui e rodam, né? E aproveitam a energia, transformam isso em energia cinética e energia cinética rotacional, e aí ele roda aqui o compressor, né? E aí fica uma alimentação contínua, né? O ar entra, é comprimido, aí a gente gera a combustão, na exaustão a turbina capta um pouco dessa energia, um pouco não, é 3/3, né, dessa energia que passa ali, capta bastante dela e faz girar para que o compressor continue puxando ar e continue comprimindo o ar e o ciclo continue acontecendo, tá bom? Então esse é basicamente o jato puro, tá? E aí é óbvio que o que vai gerar força é essa força aqui para trás, que gera uma reação na mesma direção, mas no sentido oposto. Já falamos disso lá em Teoria de Voo, aula 1, Física Básica. Beleza? Então, só para vocês entenderem, esse aqui é o jato puro. Vou repetir, o ar entra, é comprimido, por isso aqui que está rodando, né? Ao girar ele é comprimido, aí ele entra na câmara de combustão, ignição, depois da ignição ele sai, passa pelas turbinas, são as turbinas que fazem o eixo girar, e quando gira o eixo, obviamente, gira o compressor, e aí o ciclo está definido. Bom, aí a gente tem a evolução do turbojato para as aeronaves comerciais como esse 737 aqui, né? A gente está falando de uma aeronave que não voa na velocidade do som, está um pouquinho longe disso, e a gente precisa de um motor mais silencioso e também menos beberrão, né? Mais eficiente.